para perto da TV, aumenta o volume, você que está almoçando aí, pelo menos escute o que a gente vai falar agora, porque o assunto é realmente sério. Você tem criança, adolescente em casa, está indo na escola, agora com a volta às aulas começou também uma grande preocupação, que são as brincadeiras perigosas. Brincadeiras que de engraçadas não tem nada. Os jovens que praticam essas brincadeiras podem inclusive morrer. Já está viralizando na internet e nós estamos fazendo esse alerta hoje aqui no programa para você que é pai e mãe, para que preste atenção e tente conversar com seu filho e sua filha, para que não pratique, para que não imite essas brincadeiras imbecis que rolam na internet, porque elas podem até matar. Veja aí a reportagem comigo. Os vídeos em que os adolescentes aparecem brincando de derrubar uns aos outros no chão dentro de escolas começaram a circular novamente nas redes sociais e a preocupar pais e mães. São brincadeiras que podem causar acidentes e até levar à morte. São chamadas de passar o rodão e também de rasteirinha. Em um desses registros, 2 adolescentes aparecem dando uma rasteira em uma terceira dentro da sala de aula. Esses 3 meninos fazem o mesmo. Até mesmo adultos entraram nessa onda. Veja que esses 2 rapazes zoam com a mulher. Quanta estupidez! E note você que não são crianças da pré-escola. Olha, tem marmanjo com barba na cara, ensinando isso, dando esse tipo de exemplo perigoso na internet. Ó, o cara caiu e ficou. Tá estaqueado no chão. Ó, garota, essa ainda bateu primeiro a bunda. Mas teve uma que bateu a cabeça, teve traumatismo craniano lá no Rio Grande do Norte. Uma garota morreu depois de ser vítima de uma brincadeira imbecil dessas. A pessoa que está no meio, a vítima, não sabe do que se trata. Acha que é para fazer um vídeo dando pulinho. E, na verdade, trata-se dessa brincadeira estúpida chamada rasteirinha. Rasteirinha. Também em alguns locais é conhecido como passar o rodão. Que gente sem noção, meu pai. Olha o perigo disso. A gente vai tratar desse assunto, inclusive, com um especialista. Médico que está ao vivo no programa vai falar das consequências, dos traumas que essa brincadeira aí pode causar. Continue comigo, que esse é um dos assuntos que hoje vai tomar conta da discussão aqui desse tribuna. Então, que me acompanha agora, eu preciso de vocês aí que me dão essa grande audiência em Campo Mourão para confirmar uma informação que eu recebi hoje de manhã, de que uma criança, um adolescente, teria tido traumatismo craniano, vítima dessa brincadeira da rasteirinha. A informação foi divulgada num programa de rádio do vereador da cidade, uma ouvinte dele ligou, mas depois a gente não conseguiu mais confirmação. Lá em Campo Mourão não há registro de ninguém que tenha dado entrada em casa hospitalar ou pronto atendimento com esse tipo de trauma, tá? Traumatismo craniano. Aí me disseram que veio para Maringá. Aqui no pronto-socorro nós corremos atrás a manhã toda, não encontramos ninguém que também tenha esse tipo de ferimento. Ninguém deu entrada no hospital universitário, ninguém passou pelo pronto-socorro. E nós continuamos ainda tentando ver se essa história é verdadeira ou não. Então você de Campo Mourão pode me ajudar mandando o WhatsApp para cá. Essa história aí da garota, era uma menina, teve traumatismo craniano depois de ser vítima da rasteirinha na escola. É verdadeiro ou não? Bom, e para conversar com a gente sobre os riscos dessas brincadeiras de muito mau gosto, a gente recebe aqui nos estúdios o médico ortopedista, doutor Alexandre Henrique. Tudo bem, doutor? Muito obrigado por deixar lá o seu consultório, por vir aqui, porque o assunto realmente é sério. Tratado como brincadeira na internet, mas a gente sabe da gravidade e da seriedade desse assunto. Traumas graves podem ser causados durante uma queda, como o senhor estava acompanhando na reportagem, viu sendo praticada aí por crianças e adolescentes, né, doutor? Sem dúvida. Sem dúvida. De tempos em tempos surgem na internet ou no WhatsApp algumas brincadeiras, que de brincadeira, como você falou, não tem nada. E são brincadeiras que aparentemente são inofensivas, mas na realidade pode causar danos severos. Por coincidência, até ontem eu estava falando com as minhas filhas, a Beatriz e a Isadora, sobre isso. Elas não participarem de uma coisa como essa. Tem que orientar em casa, devido ao alto tem que risco. começar de casa a orientação. Exatamente. Né? É uma coisa que eu fiquei chocado quando eu vi essa brincadeira, que é uma coisa tão perigosa, que aparentemente não tem esse perigo, mas que é realmente perigosa, e que pode deixar
danos severos, Que ou tipo às de vezes até trauma letais. pode ser causado aí, além, claro, Por exemplo, do traumatismo que a gente falou agora dessa suspeita da garota de Campo Mourão. Danos na Sim. coluna, danos que podem levar, inclusive, a pessoa a perder os movimentos. Sim. Por exemplo, numa queda frontal, que tem um que parece ter mais uma brincadeira, onde se passa como se fosse uma toalha embaixo do pé da pessoa. E a puxa. rasteira para frente, E a cai de rasteira pra cara. frente. Quer dizer, numa queda frontal pode se fraturar o nariz, pode fraturar os dentes, então pode causar alguns danos. Mas o que eu tenho muito receio é dessa queda dorsal, porque numa dessas a pessoa bate a nuca, pode ser letal mesmo, porque bate ali, machuca, pode ter uma fratura, pode machucar o occipito e machucar o núcleo da respiração. A pessoa pode morrer ali na hora. Então é uma brincadeira que é altamente perigosa. A gente viu no vídeo aí que uma das vítimas, inclusive, desmaia. Exatamente. Fica desacordada no chão. O que é isso, doutor? Aquele adulto. Provavelmente ele teve uma concussão cerebral tão grande que ele chegou a desmaiar. Agora, o problema Isso pode deixar danos, doutor? Sim, sem Mesmo que a dúvida. pessoa ali na hora tenha apenas um pequeno desmaio, levante e saia caminhando e tal, esse dano pode aparecer mais tarde. Sem dúvida. No caso daquela senhora que os dois rapazes fazem com ela, quer dizer, uma pessoa de mais idade, está certo que ela não é tão idosa, mas uma pessoa de mais idade pode ter um sangramento dentro do crânio da pessoa, como se fosse um derrame. E isso pode deixar sequelas. Então, é uma brincadeira, de brincadeira não tem nada. A gente escuta dizer que a criança tem o ossinho mais mole, ela pesa menos, então numa queda ela sofre menos trauma. Isso procede ou não? Procede em termos, porque, como eu disse, pode ter um sangramento das meninges e pode causar um dano sério. Depende de onde ela cai também, num Exatamente. piso de concreto, num gramado, numa terra fofa, cada Exatamente. caso é um caso. Sim, pode bater a cabeça numa quina e pode ter ou uma fratura de crânio, ou às vezes pode ter vamos dizer que a pessoa já tem uma certa fraqueza na coluna, pode ter uma secção de medula e a pessoa fica tetraplégica. Olha a gravidade dessa brincadeira Gravíssimo, estúpida aí. gravíssimo. Doutor, o que fazer com a pessoa que, de repente, nessa brincadeira idiota aí, acaba se machucando? Tem que mexer com ela? Não pode? Tem que deixar quieto? Chama o primeiro socorros? O que faz? Como procede? O problema é que quando a pessoa perde a consciência, realmente é melhor evitar de fazer alguma manipulação da pessoa, porque pode ter tido uma coisa mais grave. Quando a pessoa já teve o trauma, já começa a queixar de dores no pescoço, na região cervical, pode ter tido alguma lesãozinha. Melhor deixar ela imobilizada. Quanto menos manipular, melhor a A pessoa. não ser que tenha as técnicas, né? Exatamente, Primeiros exatamente. socorros. O ideal é, como o senhor falou, é chamar um socorrista para poder fazer uma manipulação mais segura. Doutor, para essa câmera aqui, ó, fechadinha aqui agora, faça um apelo aí aos pais, faça um apelo aí aos responsáveis. Você como pai, como médico, como especialista, para ver se a gente põe um fim nessa estupidez aí. Como eu falei, quando eu vi esse vídeo, me chocou demais essa atitude de uma brincadeira que, na realidade, de brincadeira é altamente perigosa. De brincadeira não tem nada. E ontem, eu falando com as minhas crianças, falei sobre isso. É para não participar numa brincadeira como essa, orientar muito, porque as consequências podem ser gravíssimas e irreversíveis. Doutor, muito obrigado. Sei que o senhor tem agradeço mais muitos ainda. compromissos. Olha, inestimável aí a sua valorosa participação aqui no nosso programa. Mas interessante que, que ontem eu fiquei tão chocado que eu até pensei em ligar para a escola das minhas filhas, ex-escola, a Notre Dame, para avisar, para não deixar fazer essa brincadeira, Eu acho que para tem que divulgar partir, as crianças, para não da- fazer, porque realmente é sério. Dos professores, coordenadores, diretores de escola ficarem atentos aí e se verem qualquer tipo de brincadeira, chamem os pais. Sem dúvida. Chamem os pais para dar um corretivo ali na escola do filho. Isso aí não é brincadeira, não. Apesar do termo, é um assunto muito sério. Doutor, muito obrigado. Você é doutor realmente no assunto, hein? Ele se entende tudo de traumas. Né? Qual que é a sua especialidade, doutor? Eu sou ortopedista. Ortopedista. Estou falando com a pessoa certa. Muito obrigado pela sua presença aqui.